E a gente segue com esse tema por aqui, porque nesse tipo de situação muita gente pode não saber como agir, como fazer para denunciar. Por isso, convidamos uma especialista para esclarecer esses e outros pontos. Renata Fabrício está chegando ao vivo para falar sobre esse tema, né, Renata? Boa noite para você. Oi, Felipe. Oi, Poli. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Pois é, né? Quem nunca comeu um lanchinho meio duvidoso por aí? Mas com esse recheio, foi um caso bem diferente, bem atípico, e é sobre isso que a gente conversa com a advogada especialista em direito do consumidor, Glaucia Jacome. Boa noite, Glaucia. Primeiro de tudo, aconteceu, estou ali na lanchonete, na padaria, vi um lanchinho meio estranho. Como é que eu faço para documentar, para criar uma prova em relação a isso? Qual a primeira atitude imediata? Boa noite. Primeiro, de fato, buscar um meio de registrar isso. E hoje todos nós temos, por exemplo, o celular à mão. É possível fazer isso. É importante destacar que não pode ser exposto à venda nenhum produto que cause dano à vida, à saúde e à segurança do consumidor. Então, não precisa consumir, basta estar exposto. Então, ainda que eu não compre, eu posso fazer esse registro caso eu constate aí uma qualidade ou uma segurança duvidosa dos produtos. Agora, depois disso, a quem recorrer? Qual é o órgão que a gente deve recorrer de forma imediata? O consumidor oferece várias oportunidades para que o consumidor faça essa reclamação. A via administrativa é a primeira, que é quando eu aciono a vigilância sanitária com relação, por exemplo, à questão da alimentação, quando eu aciono o PROCON para verificar a forma como esses produtos estão expostos. O PROCON pode, por exemplo, autuar, penalizar esses estabelecimentos, e tem também a própria delegacia, quando já há um caso mais complicado, por exemplo, quando o consumidor aciona o fornecedor e ele não toma as medidas cabíveis. Então, também é possível registrar o BO. E numa situação como essa, é possível uma indenização? Sim, além do processo administrativo, o Código de Defesa do Consumidor também assegura a possibilidade de acionar o judiciário com vistas a uma indenização. Neste caso, é importante destacar que o direito do consumidor não é só individual, ele também é coletivo. Então, ainda que eu não adquira, ainda que eu não consuma, eu posso, por exemplo, acionar o Ministério Público para uma ação civil pública. Mas, de modo individual, eu posso, como consumidor, também buscar o auxílio de um profissional da advocacia para judicializar uma ação de indenização. E neste caso, importante destacar, nós não podemos assegurar essa resposta, uma indenização concreta, mas nós temos aí duas questões que são fundamentais. Uma, o Código de Defesa do Consumidor assegura a reparação relativa a dano nesse caso. A segunda questão é que o STJ, em outubro de 2021, passou a considerar que não precisa a ingestão do produto, basta que realmente seja constatado o corpo estranho, e aí, nesse caso, o consumidor pode acionar e ter um dano sem essa necessidade realmente do consumo. Muito obrigada, viu, Glaucia, por essas informações importantes, né, para proteger o consumidor, como a gente sempre faz aqui no ITN, ampliando a discussão. Volto com vocês aí no estúdio.